gente! Hoje estamos aqui com a convidada especial, a irmã Lauri, diretamente de Recife, Pernambuco. E vamos conhecer um pouquinho mais da irmã Lauri. Conta aí um pouquinho de você pra gente, irmã. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laurici, mas todo mundo me conhece por Lauri. E eu sou casada já há 36 anos, tenho 3 filhos, 2 mulheres e um homem, tenho 3 netas, sou professora de biologia, eu trabalho no Instituto Federal de Pernambuco. E as coisas que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de estudar. Gosto de estudar, adoro estudar inglês, embora é um processo o aprendizado dessa língua. Adoro ir para restaurante, amo. É um dos meus passeios prediletos, é visitar um restaurante novo. E tenho muita alegria de conviver com, ver meus filhos crescendo, as netinhas chegando, e assim, e enfrentando sempre os desafios da vida, porque a gente assim comenta, né? Ah, minha vida é assim e tal, mas nada é perfeito, ok? Nada. Tem muitos desafios nesse meio, nessa construção, e continuam tendo muitos desafios. Lauri, hoje qual é o chamado que você tem na igreja? Ah, tá. Eu sou presidente da Sociedade de Socorro, na minha ala. Eu sou da ala Casa Forte, estou nessa ala em torno de uns 5 anos. E você também serve no templo, não é isso? Sim, sou oficiante no templo, já faz um tempo. Eu vou ao templo uma vez por semana e sou oficiante lá junto com a Larissa também, nas quartas à noite. Só mais uma perguntinha, Laurinha, antes da gente dar a pergunta que está todo mundo esperando. Desde quando você é membro da Igreja de Jesus Cristo? Ah, eu sou membro da igreja desde 1981. Eu conheci a igreja, eu sou conversa, eu conheci a igreja, uma amiga mandou os missionários da minha casa, na época eram sisters, e elas foram ensinar o evangelho para mim. Nessa época eu tinha 13 anos. E foi um desafio enorme entrar na igreja, porque meus pais não são da igreja até hoje, e eu sou filha de mulher única e tenho só um irmão. Então, quando eu me batizei na igreja, minha mãe assistiu às palestras comigo, mas ela não aceitou. E, ao mesmo tempo, ela entrou na Igreja Batista. Então, foi um desafio enorme, porque ela começou a não querer que eu fosse para a igreja. Foi muito difícil, né? Isso é uma história um pouco longa, mas foi bastante difícil continuar, porque ela não aceitava a igreja. Até hoje, ela não aceita e não concorda e também não gosta muito. Mas eu ainda bem que até agora eu não desisti e eu espero não desistir até o fim. A jornada e vem a aprovação. É uma coisa que eu tenho aprendido muito que não é porque Deus ele dá a resposta que aquilo que é para fazer que vai ser fácil, né? É Vem sempre verdade, é verdade. as dificuldades no meio. É. Mas, irmã Auri, como você sabe, né? Estamos aqui querendo conhecer um pouco da história de como é que você conheceu o irmão Jorge, né? O seu marido. Como foi esse processo? Você se conheceu? Como você, né, começaram a namorar? Como vocês tiveram a resposta para casar? Conta aí pra gente. É interessante poder falar isso agora, né, para pessoas na idade de vocês. Eu não sei o público que vai assistir, mas, por exemplo, Larissa tem a idade de ser minha filha, né? Ela tem exatamente a idade de uma das minhas filhas. E aí, a época que nós vivíamos antes é bastante diferente da época atual. Mas, no fundo, as histórias, se a gente for observar, elas são as mesmas em todas as eras da vida. Só mudam as circunstâncias que ocorrem no momento, né? Bom, quando eu entrei na igreja, como eu falei para vocês, eu tinha 13 anos.
E quando eu conheci Jorge exatamente na igreja, quando nos encontramos, mas assim, não existia nenhum, é, tipo assim, nem eu a atração, ou ele por mim, ou eu por ele, principalmente porque eu era uma menina, né? Nós temos uma diferença de idade. Ele é quase 6 anos mais velho que eu. Hoje não existe, não tem essa diferença, mas na época eu tinha 13 anos e ele tinha 18, ia fazer 19, né? Então, meio que um rapaz de 18 anos meio que não vai se interessar por uma moça de 13 anos, obviamente, e nem uma moça de 13 anos deveria se interessar por um rapaz de 18 anos, né? Claro. Enfim, porém, eu sempre digo que eu já nasci apaixonada. Eu já me apaixonava sempre, desde que eu me entendo por gente, eu tinha sempre a paixão. Me apaixonava por um menino da escola, aquela coisa, mas claro que nunca dava certo, ok? Enfim, então quando eu conheci Jorge, nós estávamos na igreja, eu tinha 13 anos, né, eu era uma abelhinha, e ele estava se preparando para a missão. E nesse período, foi um período que eu entrei na igreja. E quando eu entrei na igreja, minha mãe ficou com muita perseguição, porque ela não queria que eu fosse para a igreja, ela tinha medo de muitas coisas, ela não conhecia, ela achava tudo aquilo estranho. E eu fugia de casa para ir para a igreja. Veja que danadinho, né? Mas aí, até que foi piorando essa coisa da perseguição, e o meu bispo, na época, não era bispo, ele era presidente de ramo, ele me aconselhou a obedecer minha mãe. E eu obedeci a ela e não fui mais para a igreja. Eu passei 5 meses sem ir para a igreja. Nesse período de 5 meses, Jorge foi para a missão. Então, eu não estava indo à igreja no momento que ele foi para a missão. Mas naquela época, eu tinha um hábito, muitos de nós, naquela época jovens, tínhamos hábito de nos correspondermos por carta. E eu sempre escrevia para as missionárias que me batizaram, escrevia cartas e escrevia para Jorge também. Então eu sempre mandava cartas para ele, né? Mandava cartas para ele, ele respondia para mim. E tipo assim, meio que, claro que eu sonhava com ele, né? Vamos combinar. Eu dava uma sonhadinha assim, mas não era aquela coisa, porque eu era muito nova ainda, né? Enfim, o tempo passou, a minha ala era muito distante da sede da estaca, porque nós não tínhamos assim várias estacas como temos hoje. Eu morava mais ou menos onde eu moro agora, eu morava tipo em Casa Amarela, e minha estaca era em Olinda, então era até outra cidade. E teve um dia que eu estava indo para uma reunião na estaca, e alguém disse no ônibus: Jorge chegou de missão e vai estar nessa reunião. Uau! Né? Eu fiquei toda, olha, eu fiquei louca. Fiquei toda feliz, aquela coisa de jovem, né? 15 anos, eu tinha na época 15 anos. E aí, quando eu soube, a parada do ônibus era distante da capela, eu meio que saí quase correndo para encontrar com ele, né? Toda animada, aquela animação. E isso tem até escrito no meu diário. E quando eu encontrei com ele, eu, ele era Elder Jorge na missão. Ele não era Elder Santos, que é o sobrenome, ele era Elder Jorge. Elder Jorge, você voltou. E ele, oi, irmã, tudo bem? Aquele aperto de mão bem, né? De missionário chega da missão. Que decepção, minha nossa, eu volto tão empolgada. Meio que morgou geral, né? Mas assim, ele não tinha o menor interesse em mim. Não tinha o menor interesse em mim. Eu tinha um pouquinho de interesse nele. Eu sonhava, ver 15 anos, ver mesmo missionário. Mas aí, a gente participava ensaio de coral juntos. A gente estava lá. E eu adorava participar de culto na igreja. Naquela época, a gente tinha festival de oratória, festival de dança, festival de cantos natalinos, festival de tudo.
Então, a gente começou a participar de um festival de danças e ele foi o meu par. E a gente foi ficando cada vez mais próximo. Ele queria meio que volta da missão, quer fazer meio proselitismo, né? A gente andava a pé de todos os lugares, ia visitar os membros da igreja, meio que fazer contato. E isso, eu estava lá, junto. E nisso aí a gente foi ficando próximo, até que ele tinha, quando ele voltou da missão, ele gostava de uma moça. E ele ia namorar com essa moça. A ideia dele era voltar e da idade dele, né? Eu acho que ela era um pouco mais velha que ele, então ela era a pessoa certa. Mas meio que não era eu, né? Aí, só que ele foi retornar, tentar reatar o namoro com a moça, mas ela não quis. E aí, uma amiga minha falou para ele: Ô Jorge, por que você não vê Lauri? Uma moça, né? Legal e tal. Você podia namorar com ela. Ele, "Oxe, eu? Um ex-missionário, uma menina? Eu nem 16 anos tinha ainda. Enfim, mas ela incutiu isso aí no juízo dele, né? E ele ficou meio assim. Aí um dia ele foi para uma reunião e tinha um presidente de missão aqui na área. E ele falou, presidente de missão, presidente, olha, eu estou pensando numa moça, mas ela só tem 15 anos, não sei o quê. Aí o presidente, Helder, vá procurar uma moça da sua idade. Aí, nisso, eu acho que ficou confuso na cabeça dele, né? Mas tudo foi progresso, a gente fazia tudo junto. Vai visitar fulano, vai visitar ciclano, andava a pé, assim, horrores. Mas até que um dia ele resolveu me pedir namoro. E nessa época, sinceramente, meio que ninguém orou para perguntar se era a pessoa certa, se era a pessoa errada, ninguém. E eu lembro até o local onde ele me pediu em namoro, que inclusive é aqui agora, bem perto de onde eu moro. A gente sempre, quando passa, ele lembra desse local. Foi na rua, a gente saiu da capela e tal. E aí ele perguntou, assim, se eu queria ser a senhora Santos, vê mesmo, com 15 anos. Aí ele, você gosta? Só que eu não era assim, à época eu tinha só 15 anos, e eu era assim, eu queria lá pensar em nada, eu fiquei eufórica, né? Claro que eu quero, né? Mas aí eu disse, olha, mas só tem um detalhe, eu não tenho 16 anos. E aí a gente tem que esperar completar 16 anos. E aí foi combinado. A gente esperou. A gente esperou, a gente saía, nem pegar na mão a gente pegava. Saía, ia para as atividades da igreja, continuava visitando os membros, tarará, 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 até que eu completei 16 anos. Finalmente. E eu pensei, né? Hoje, no dia do meu aniversário, no dia do meu aniversário, a gente marcou para se encontrar na capela. E eu digo, é hoje que a gente começa a namorar, aquela euforia, né? E aí, quando a gente se encontrou, foi um dia que ele estava muito deprimido. Ele tinha voltado de missão, fazia pouco tempo, fazia já uns meses, não tinha emprego. Eu acho que na minha cabeça não se passava nada disso, não, viu? Mas na cabeça dele passava. Ele era mais velho que eu, né? Eu era muito menina. Então, aí ele estava num momento muito deprimido. E aí eu estava esperando pelo menos um selinho, né? Um abracinho e tal. Não aconteceu nada. E eu voltei eu, decepcionada para casa, porque nada aconteceu, né? Mas aí ele levou um livro para mim. E sabe qual livro que ele me deu de presente dia do meu aniversário? O Milagre do Perdão. O Milagre do Perdão. E aí eu voltei para casa, mas assim, entendia, ele foi lá orar, ele não estava legal. Até que ele foi conversar com meus pais, e isso foi um dia que ele lembra até hoje, foi uma comédia.
Porque, assim, nunca eu levei ninguém em casa, essa coisa de namoro. Eu morria de medo, de vergonha disso, de minha mãe, não sei o quê, meu pai. Olha, eu fiquei ansiosa e ele lá. E eu dizia, não, agora não, não fala agora não, não fala agora não, não sei o quê, aquela agonia, aquele aperreio. Enfim, ele falou e a gente começou a namorar. Aí começou a namorar, mas aí minha mãe, né? Minha mãe já não gostava da igreja, né? Mas ela concordou sem nenhum problema. Com ele, parece que ficou até um pouco mais fácil ir para a igreja. Talvez ela começou a confiar nele. Jorge era um bom rapaz. E a gente foi namorando. E eu tinha um irmão. Meu irmão tinha 8 anos. E minha mãe dizia assim: você vai levar seu irmão, que era o guarda-costa, né? E meu irmão era uma peste. Não era gente, não. Eu digo para ela que ele era uma peste. Meu irmão era do tipo que beliscava, chutava, puxava os cabelos do braço. O menino era um terror. Mas, enfim, todo canto que a gente ia, tinha que levar o guarda-costas de lado, né? E assim foi. Nós ficamos namorando dos meus 16 anos. Lauri, é, Diz, tá um comentário, né, que eu gostei fala. muito que você falou dessa história, que antes de começar a namorar, né, vocês fizeram muitas atividades juntos, vocês saíram muito juntos, Sim, né? Você sim. vê que no início, quando vocês já estavam nessas atividades juntos, ele nem olhava para tu ainda, né? Ele estava ainda Aham, sim. pensando em outra menina. Mas a importância, né, de fazer atividades, né, com as pessoas para poder conhecer, né? Porque a gente nunca sabe no que vai dar, não é verdade? Eu achei muito legal esse ponto aí de vocês. Pois é, nós saímos muito. Na minha época, é, os jovens faziam muitas coisas juntos. Nós não tínhamos naquela época, tipo, orçamento. Não existia essa coisa de orçamento. Não existia, não tinha muitos líderes adultos. Por incrível que pareça, os jovens é que meio que até lideravam. Eu fui presidente das moças jovem, professora de seminário, antes dos 18 anos, porque não tinha. Depois, e outra coisa, tudo era tão imaturo ainda, a liderança aprendendo, que só com o tempo é que todo mundo foi entendendo como tudo funcionava, né? Então, a Uhum. gente, meio que férias da escola, a gente ia se reunir na capela. Se reunia na capela, às vezes passava a tarde toda, terminava a reunião domingo, a gente ficava lá na capela, porque a gente gostava de fazer coisas juntos. Então, nas Muito atividades, a gente fazia muita coisa juntos, realmente, e os jovens, de um modo geral. A gente sempre estava junto. Depois vocês começaram a namorar, tava lá sempre com o irmãozinho, e aí, como foi que seguiram as coisas? Sim. E aí, a gente foi pensando em casar, né? E eu sempre conto aos meus filhos que eu acho que eu era doida, né? Porque a pessoa casar com 18 anos. Mas naquela época tinha uma coisa que nós, todos dois, nós éramos muito pobres mesmo. Então, as coisas já estavam tão difíceis que meio que, pra gente, a gente não se preocupava assim, eu vou ter isso, não vou ter aquilo, como é que vai ser? Mas já era ruim mesmo. Então, meio que não preocupava muito com se vai piorar ou deixar de piorar. Mas uma coisa a gente tinha, nós queríamos muito viver o evangelho em família. E nas nossas famílias a gente não conseguiu. Porque nem a família dele, nem a minha família era da igreja. Tinham valores diferentes, pensamentos diferentes, situações diferentes. Então a gente queria construir a nossa família. E isso nos motivou muito a casar. E eu era muito novinha. E eu me preocupava assim, onde é que eu ia morar, onde é que. Como iam ser as coisas quando casasse. Mas, como eu disse, tudo era tão difícil que a gente sempre achava que tudo ia ser muito melhor. E a gente ia estar junto, né? E aí nós decidimos casar quando eu completasse 18 anos. Então nós namoramos e ficamos noivos cerca de um total de 2 anos e alguns meses, entre namoro, noivado, até chegar ao casamento. Quando a gente foi casar, meio que a gente não entendia para nada, não tinha era nada. Então, na época que eu casei, meio que eu não tive muito esse sonho de escolher
aos pratos da minha casa, os lençóis, ou qualquer outra coisa, porque meio que assim, o que viesse, vinha bem, né? E Jorge, coitado, ele mais maduro que eu, e ele se preocupava, né? Vai casar comigo, que ele vai sustentar a casa, então, e aí, como é que vai ser, né? A gente não tinha onde morar, esse era o maior problema, não tinha onde morar. E eu disse também para ele, olha, a gente casa, viu? Mas eu só caso se eu for pro templo. Se eu não for, eu não caso. Só que o templo era em São Paulo. E duas pessoas pobres de Maré descer, não tinha dinheiro para ir para São Paulo. E ele dizia, não, mas vamos casar. Ele via que as coisas estavam apertando, o salário dele apertado, que a gente ia casar, mas como que a gente ia para São Paulo? Onde é que a gente ia morar? Onde é que ele ia arrumar dinheiro? Agora, isso aí eu deixei muito claro. Eu aprendi nas moças que quando a gente casa, a gente vai para o templo. Então, a gente vai para o templo. E ele, não, mas a gente não vai conseguir. Bom, então a gente não casa. Enfim, quando a gente foi casar, a gente não tinha onde morar. E orava muito e pedia muito para que Deus ajudasse. E ele lutando, né? Mas meio que ele não via como resolver. Até que 15 dias antes do nosso casamento, um colega dele de trabalho, Jorge, nesse período que a gente começou a namorar, depois começou a namorar, ele fez concurso para policial. E ele passou no concurso para policial. E na época, né, eu acredito que hoje também, ele ganhava muito pouco. Então era bem apertado. E nem minha família, nem a família dele podia ajudar. Minha mãe ainda fez tipo um sorteio, tipo, e juntou um pouco de dinheiro e comprou um lençol, uns lençóis, algum prato, coisa de prato, cozinha. Jorge até que escolheu. O que ele viu lá de promoção, ele escolheu um talher, escolheu uns pratos e ele resolveu sair. E aí, 15 dias antes do nosso casamento, um colega disse para ele: olha, tem uns apartamentos que estão sendo financiados. Na época, a empresa era Inocop, lá no Janga. E num conjunto Beira-Mar, era o nome do local. E a pessoa vai lá, dá a entrada, se inscreve e espera para ver se é aceito. E ele foi. Ele foi lá e 15 dias antes do nosso casamento, ele recebeu a aprovação. Não tinha que dar entrada, não tinha que dar nada, só ia ficar pagando a prestação. Quando ele soube que foi sorteado, a gente ia casar, estava tudo marcado já, tudo planejado, mas sabia onde morar. Mas aí ele conseguiu, a gente foi sorteado, a gente foi visitar no fim do mundo, no fim do mundo. Simplesmente era assim, realmente do outro lado do mundo. A gente morava 1,5 km da pista, o ônibus não entrava, porque era um conjunto novo, não entrava, então a gente descia na pista e ia andando 1,5 km. Era perto da praia. 1,5 km da praia, né? Menino, quando a gente foi, parecia que aquilo era o paraíso, a felicidade, é perto da praia, muito longe das nossas famílias. Mas assim, bora, vamos embora. E assim a gente casou. E teve uma história do templo. E teve uma caravana da minha estaca para o templo. Foi a primeira caravana da minha estaca para o templo. Talvez o Jorge tenha uma foto dessa que ele pegou ainda de alguma publicação do nosso presidente de estaca antigo. E aí, Jorge ficou pagando essa caravana. Eu digo, pronto, agora tá certo, agora eu vou pro templo, agora eu vou casar, tenho casa, não sei o que é que vai ter lá dentro, mas tá certo. Aí a gente casou, foi para casa. No casamento aconteceu que eu não tinha vestido, eu não tinha nada, simplesmente nada. E aí a irmã de Jorge tinha um vestido de noiva, ela me emprestou, deu em mim, era o vestido. Uma tia minha, que era totalmente contra o meu casamento, pagou um bolo. Minha mãe fez um suco. E umas irmãs da igreja fizeram as flores de papel higiênico para a decoração do púlpito.
Jorge mandou imprimir uns convites de casamento para a gente se casar na Capela das Ninfas, que na época a Capela de Recife era nas Ninfas. Mas vê a ignorância das crianças jovens, né? Ele não combinou com os líderes de que pedindo autorização, né? A gente escolheu a data, ok. Quando ele foi falar com o bispo, o bispo disse: olha, irmão, sinto muito, mas não vai poder, não. Eu nem me lembro o motivo, mas não ia poder. E, enfim, a gente já não tinha dinheiro, perdeu os convites de casamento todinho. E saímos procurando capela em capela, porque naquela época não tinha. Era das ninfas e tinha uma capela, tinha uma em Reforma, em Rio Doce, e outra em Jardim Atlântico, que eu fiz parte e Larissa se batizou nessa capela, em Jardim Atlântico. Só que, pela madrugada, a gente morando em Casa Forte, Jardim Atlântico, era outro país. Era muito longe, entendeu? Para as nossas famílias, enfim. Mas a gente queria saber. Era outra capela, minha filha, era a capela que tinha, era essa mesmo, enfim. E foi lá. E nós nos casamos lá. Foi tudo muito simples, mas é, nós estávamos muito felizes. No dia seguinte do casamento, Lauri, só uma pergunta aí, nossa, tô amando a diz, história. É, assim, quando você decidiu, né, casar com o Jorge, pelo que eu tô sentindo, foi mais uma decisão que veio assim, ao longo do relacionamento de sim, vocês, né? sim, Já não teve assim, uma necessidade de orar para saber se era ele, foi algo mais sim, natural, não foi isso? aham, sim. Foi assim, a gente meio que não orou para ser se é a pessoa certa, se é. A gente foi Uhum. se dando bem, se gostando, e era com aquela pessoa que a gente queria ficar, um com o outro. Isso aí. E E então vocês seguiu assim. casaram lá na Capela do Jardim Atlântico. Casamos na Capela de Jardim Atlântico, muito longe da minha casa, assim, e a gente teve que. Não tinha muitas coisas para levar. Nós tínhamos uma geladeira, um fogão, que ele comprou, uma cama e um armário que antigamente a gente chamava de buffet. Era um armário que tinha. E a gente só tinha isso, não tinha mais nada. Nesse apartamento, o apartamento do jeito que recebeu, a gente ficou no. Como o nosso apartamento era no térreo, é, o piso da sala, eu acredito que a construtora, os pedreiros usavam para fazer cimento. Então era todo aquele cimento colado no chão, era bem feio o nosso piso da sala. Mas a gente casou. No dia seguinte era caravana. E ele tinha guardado um dinheiro, eu não lembro o valor. Naquela época, até a moeda nem era real, era outra moeda. Mas era um valor que a gente ia usar para os gastos da ida, né? Porque eram quase 3 dias de viagem. A gente saía no sábado à noite, só chegava lá na segunda-feira. Então, aí fui cozinhar o primeiro feijão, porque ainda teve feijão nesse dia e eu lá sabia cozinhar feijão. Eu cozinhava na minha casa, mas certas coisas eu não cozinhava. Deu tudo errado, queimou, e era o dia de viajar, e a gente não tinha a peça do bujão, ele foi em Casa Amarela buscar, a gente morava no Jão, foi uma confusão só, foi uma confusão só. Não tinha muita modernidade hoje, não, era tipo raiz mesmo. E aí, na hora quase da gente sair de casa, ele foi pegar o dinheiro que ele guardou para a gente levar. E a gente procurou tudo, tudo, e não encontrou esse dinheiro. E a gente ficou, como é que a gente vai levar? Como é que a gente vai viajar se não vai ter nada? Não tinha lanche, não tinha comida e não tinha um tostão. Como é que a gente vai fazer? Aí a gente ficou muito nervoso. Mas vamos embora, né? A caravana tá aí. Aquela comida que eu cozinhei, a gente levou, era a comida do primeiro dia, porque não podia guardar para os outros dias. Não ia ter dinheiro para almoçar, não ia ter dinheiro para lanchar, não ia ter dinheiro para nada. A gente não tinha nada. Vamos embora. Na caravana, era a caravana do pessoal da igreja, um ônibus, aquela alegria, a primeira caravana para o templo, aquela felicidade. Enfim, todo mundo meio que compartilhou uma comida ali, uma comida aqui, uma comida lá. Mas a caravana estava paga, a gente ia ser selado. E foi um pouco de sufoco. Quando a gente chegou lá, no templo, para mim, foi a coisa, sei lá, mais
deslumbrante que eu vi na vida. Porque a gente entrou na igreja e aprendia nas moças, tudo nas moças era o templo, o objetivo era o templo, o objetivo era o templo, o objetivo era o templo, mas eu nunca vi o templo. E quando eu vi aquelas torres do templo de São Paulo, para mim foi a coisa mais deslumbrante que eu vi na minha vida. Isso aí eu cheguei no templo. Assim que a gente chegou, o presidente da estaca, ele fez uma reunião para ele avisar que ele tinha feito uns cálculos errados para os custos da viagem e de pagar o alojamento e sobrou dinheiro. E ele ia ressarcir para todo mundo um pouco do que a mais ele tinha pago, que a gente tinha pago. Então ele devolveu um pouco de dinheiro para todo mundo. Esse dinheiro a gente usou para a nossa viagem de volta para casa, para ter algum alimento na viagem de volta para casa. E lá no templo foi maravilhoso. Eu não lembro, já faz 36 anos, eu não lembro tantos detalhes do momento do selamento. É, eu só lembro a irmã que me ajudou, a oficiante que me ajudou. Ela me tratou com tanto carinho que eu jamais a esqueci. E eu encontrei com ela, ela mora em Recife, encontrei com ela aqui no Templo de Recife. Ela foi maravilhosa, isso eu nunca esqueci. Por isso que eu procuro também, tento ser uma boa oficiante, para tratar as pessoas com carinho. Não me lembro de muitos detalhes, mas eu lembro que eu fiquei deslumbrada e feliz. E quando eu saí de lá, eu chorei tanto, porque eu não sabia quando é que eu ia voltar no templo novamente. Quando a gente chegou em casa, aconteceu um grande milagre. Quando a gente chegou, a gente também não tinha nada, muita coisa, né? E aí, Jorge foi abrir um armário e abrir um livro. E dentro desse livro estava o dinheiro que ele tinha perdido, que era o dinheiro que a gente ia usar na viagem. Com esse dinheiro, a gente teve condições de fazer nossas primeiras compras de alimento. Então, tudo, nada nesse mundo é, é do nada. Tudo é arquitetado por Deus. Tem alguns detalhes que eu não contei, e que são detalhes que são muito pessoais e que é difícil contar. Mas, por exemplo, nenhum de nós, nem eu, nem ele, nós éramos pessoas assim, bonitas. Eu era muito, assim, eu nunca não sabia me cuidar. Então, eu não sei nem o que é que ele viu em mim. Jorge, na época, aos 18 anos, ele era careca. Uma moça de 15 anos, como é que vai se apaixonar por um rapaz careca? Então, nós tínhamos ambos imperfeições físicas, limitações sociais, limitações financeiras inúmeras, mas a gente sentiu um ao outro que a gente podia se completar. E hoje eu estava, agora há pouco, estava cozinhando, assistindo um vídeo de The Good Doctor, eu acho que talvez muitos de vocês já assistiram, e ele falou uma frase que me tocou muito, porque ele é autista, e ele agora é casado, e a moça que namora com ele, né, meio que assim, ela não tem problema de autismo, ele é bem esquisitão, porque ele é autista, e ele falou na fala dele que ele disse, às vezes nós precisamos das pessoas imperfeitas. Então, eu e Jorge tínhamos muitas limitações, de muitas coisas, tanto físicas, na aparência, quanto financeiras, sociais, mas a gente se aceitou. E o mais importante é que a gente cresceu muito juntos. Cresceu muito. A gente não tinha nada. Eu tinha acabado de passar no vestibular, na época. Jorge não tinha passado no vestibular. Nós tivemos um início de vida. Início, assim, por um longo tempo, muito difícil. Eu estudava na cidade universitária e morava no Janga, então não tinha ônibus direito. Era um desafio. E meus líderes diziam assim, na época, é diferente o pensamento de hoje, que a gente devia ter filhos. E eu, doida, com 18 anos, tinha o desejo de ter filho.
Só uma pessoa, eu digo hoje, só uma pessoa pirada, né? Mas eu queria engravidar. Como é que a pessoa vai pensar, né, naquela situação que a gente vivia? Mas nós tivemos 3 filhos. E tivemos a primeira com 19 anos. Eu tive minha primeira filha. E Jorge diz um só: quem é mãe, quem é pai sabe o sufoco para criar uma criança sem condições. No meu segundo filho, ele já disse: eu não quero mais filho, não, a gente não tem condições, a gente não tem condições. Eu digo: pois é, mas eu queria outro filho. E tivemos outro filho. Quando o meu segundo filho nasceu, Leonardo, eu lembro que a gente não tinha dinheiro nem para comprar uma fralda. Não tínhamos nada, nada. Era muito difícil. O salário era muito pouco e o dinheiro que ele ganhava, mesmo o dinheiro do aluguel era alto. Mas as irmãs da igreja fizeram aquela ajuda, as irmãs deram roupinha de bebê, as irmãs deram isso, aquilo. Minha mãe, ela trabalhava vendendo lanche na rua, vendia bolo, salgadinho, vendia cachorro-quente. E ela me ajudou quando meu segundo filho nasceu. Ela comprou um becinho, ela comprou algumas coisas. E a gente foi seguindo a vida, seguindo a vida. E eu vou dizer para vocês, nosso casamento, até hoje, ele está longe, longe de ser perfeito. Nossa, que infinitos quilômetros. Temos muitas falhas, não somos a família perfeita, muito longe disso. Tem horas que eu fico pensando, minha nossa, tantos desafios, como é que a gente aguenta? Tem horas que eu digo assim, não aguento mais meu marido. E ele, com certeza, ele não aguenta essa mulher. Mas quando a gente olha para trás e vê tantas coisas que a gente evoluiu junto e cresceu junto, que nós temos uma história junto. Então a gente consegue superar e seguir adiante. Só superar e seguir adiante. E mesmo agora, diz assim, recentemente foi uma irmã da igreja, ela estava comigo, ela estava muito aflita com o assunto da sacramental era sobre família, e ela estava aflita que não tinha os filhos na igreja. Ela chegou para mim e fez, você não tem problema nenhum. Sua vida, né, toda perfeita. E eu olhei para ela e disse, olha, você não tem noção dos problemas pessoais que eu enfrento com a minha família, com filhos, com meu marido, com meus pais. Você não tem noção. Ela disse, não, e se eu for contar o meu é muito pior. Então a gente nunca pode subestimar. A gente pode ver aquela família, né, que parece que tudo é perfeito, mas vá morar com eles uma semana para você ver que nada é perfeito. Então, mas o que nos motiva é o desejo de continuar, sempre continuar. Eu posso continuar, tentar melhorar, ou se eu parar tudo aquilo ali, tudo que construí, vou jogar. Então, tudo depende do que acontece para cada um. Então, cada pessoa é que sabe o que tem que fazer. Cada pessoa é a única pessoa que sabe qual é a escolha que tem que fazer. E uma coisa um momento super lindo na minha vida foi quando a bênção das minhas netinhas. Quando nossa primeira neta nasceu, que ela foi abençoada, estava presente meu marido, meu filho, que era o pai dela, o pai da menina, abençoando nossa neta. Para mim, aquilo foi como uma promessa de Deus, porque meus pais não são da igreja. Eu não tive essa oportunidade. E elas tiveram. Todas 3, elas foram abençoadas pelos seus pais. E eu sei. E nós tivemos também a felicidade de participar da bênção das 3. Então, o Jorge também participou da bênção das 3. Eu sei que nem tudo também é perfeito assim. Vai ter irmãs que não vão ter, talvez, um marido para abençoar seu filho, porque talvez por um motivo o casamento acabou. Mas eu sempre penso que, independente de qualquer circunstância que venha a ocorrer, o desejo é continuar. Porque a gente teve uma promessa de que no futuro toda lágrima será enxuta.
de que todas as bênçãos vão ser restauradas e que todos os nossos esforços vão ser compensados. Então, se hoje em dia, na vida terrena, se a gente olha para trás e já percebe uma recompensa de alguns esforços que a gente fez, a gente não tem noção na eternidade quão grandes recompensas a gente vai receber. Então, eu sempre penso assim, continuar, independente do que estiver acontecendo, das circunstâncias que estiverem acontecendo, o meu pensamento é continuar. Eu não sei como vai ser daqui para frente. Até agora, tivemos muitos desafios, tivemos momentos calmos, e estamos vivendo também num momento de muito desafio na nossa família. Mas a gente está continuando em frente. E era essa história, Larissa, que eu tinha para contar para você. Irmã Lauri, incrível. Nossa, eu realmente aprendi muito com sua história. E eu sei que quem ouvir vai aprender muito. Uma coisa que ficou muito na minha cabeça é o trabalho, né? Já conheci Lauri, já com os filhos criados, crescido, ela com a carreira dela, Jorge também bem na sua carreira. Então, como você falou, a gente conhece a pessoa no momento agora, a gente não faz ideia do trabalho que foi para chegar até ali, né? Então, algo que Sim, fica muito forte para mim é isso, é do trabalho que o casamento, ele não dá certo naturalmente, ele requer muito trabalho para dar isso. certo, sacrifício, Isso. perseverança e fé, né? Acima de Uhum, tudo, sim. porque senão não dá certo. E hoje você É. tem aí a sua Tinha um família, né? detalhe que eu queria falar. Vontade. É, desde que eu. Acho que desde que eu nasci, eu gosto muito de estudar. Minha mãe sempre conta, eu pequena, gostava de estudar e tal. Então eu sempre pensei que queria me formar. E na minha pensão patriarcal fala que eu tinha que cuidar dos meus estudos. E a minha luta profissional para ter uma profissão foi uma luta muito longa, muito árdua. E Jorge também, ele sempre me apoiou nisso. Então, eu sempre lutei muito, porque pode acontecer também de alguém que assistir que é, não sei como explicar isso, mas assim, existe aquele conflito, né? Que a mãe está com o filho, e eu estive sempre com meus filhos. Mas eu também, eu na época estudava. E era para só ter uma ideia, foram momentos muito diferentes e muito difíceis, mas esse detalhe eu nunca esqueço porque marcou muito. Para ir para a faculdade, eu tinha eles pequenos, eu fiz a faculdade inteira tendo os três, tendo filho, nascendo, crescendo, foi a faculdade toda. E tinha uma amiga que ficava com eles também no Conjunto Beira-Mar, em outro prédio que era o 10º andar. Só que é prédio do Inocop antigo, as coisas não funcionavam direito, era no 10º andar. Geralmente, era quase sempre, o elevador estava quebrado. Então, eu levava os meninos, já andava 1 quilômetro até lá, levava eles, era carrinho, era bolsa e tal. Uma ficava na escolinha, que ela depois ia buscar, e eu subia os 10 andares de escada, deixava os dois, descia os 10 andares, pegava o carrinho e a bolsa subia de novo, deixava lá, depois descia, para ir a jornada do Janga até a cidade universitária, para a escola. Então, realmente, você me lembrou do trabalho, então, foi muito trabalho. Mas todo esse trabalho foi bem recomeçado, mas não foi rápido não, viu? Até que eu tivesse uma recompensa profissional, demorou aí ó, um quinquênio quase, 1 milhão Muito de bom. anos. E é bem assim mesmo. Mas se a gente não plantar hoje, não vai ter o que colher, né, na hora da colheita. Pois é, Então, pois é, pois é. é muito bom. Antes da gente se despedir, Lauri, eu gostaria de perguntar, qual conselho você gostaria de dar, né, para as pessoas, assim, tanto para aquelas que ainda estão solteiras, em busca ainda do seu par ideal, né, o seu par eterno, quanto para aquelas que estão casadas e estão ali lutando dia a dia, né, para perseverar. Qual conselho você gostaria de compartilhar com eles? Essa foi a pergunta mais difícil, viu? Porque eu acho tão difícil dar conselho, porque cada
realidade é uma realidade, cada situação é uma situação, não existe um conselho único, mas eu vejo, né, eu vejo as jovens, hoje mudou uma situação, né, que a jovem está demorando um pouco mais a casar, algumas, né? Então, não desiste, não desiste, confia e não coloca o foco em uma única coisa. Não colocar o foco da vida apenas no casamento. Vive a sua vida e segue progredindo no que é possível naquele momento. Porque quando a gente coloca o foco em uma única coisa, a gente perde uma visão ampla da vida. Então, a vida tem várias situações, várias coisas que formam a vida. Então, segue com tua carreira profissional, aproveita o momento da juventude para investir na tua profissão, fica firme no evangelho, sempre buscando as oportunidades. E não julgar muito os rapazes, porque esse é assim, porque esse é assado. Tenta, só sai, só tenta, só conhece um pouco mais. Tenta, que de repente vai que é essa pessoa que você é, isso aí meio que não combinava, e aos poucos aquela pessoa vai mostrando e você vai entendendo. E eu sempre, às vezes o jovem tem sempre aquela coisa, não, tem a pessoa certa, tem aquela pessoa meio que Deus preparou para mim, e eu não sei se é essa, e fica naquela angústia, se é esse, se não é esse. E eu lembro que eu assisti alguns serões com o presidente Bednar, ou com outros élderes da igreja, apóstolo e tal. E uma coisa que marcou muito é que eles falavam que não existe a pessoa que é a pessoa certa, que é esse o eleito. Esse é o meu eleito, esse não é o meu eleito. O eleito é aquela pessoa que eu escolhi e que eu vou lutar para dar certo com ele. Então, se eu escolhi e ele aceitou, ou ele tentou me escolher também, eu aceitei e ele aceitou. Enquanto a gente estiver trabalhando junto com esse objetivo, vai dar certo. A não ser que um dos dois desista. Quando um dos dois desiste, aí não tem como forçar. Então, meio que é isso, não tem aquele eleito. É quem você diz, ó, bom, vamos tentar, vamos. É assim, é. Vai ter desafio? Vai. Mas vamos continuar? Vamos. Então, cada situação é situação. E os que estão casados também é isso. Eu escolhi. Ele me escolheu, ok. A gente combinou, combinou. Mas tá difícil. Um negócio é porque ele é assim, ele é assado, ele é isso, ele é aquilo. Tem situações e situações. Tem situações que só a pessoa é que pode julgar se consegue continuar ou não. Tá? Então, cada pessoa tem um universo diferente, um pensamento diferente. Nós temos um princípio em comum. O princípio é que existe revelação pessoal e a revelação é para você, não é sobre outra pessoa, é para você. Então, acreditar na revelação pessoal, acreditar que na eternidade e seguir adiante, independente do resultado. Seguir sempre adiante, perseverando. Então, eu acredito que esse é o único conselho que eu posso dar agora. Nossa, foi perfeito, Lauri, perfeito mesmo. Então, conta da hora, a gente vai ficando por aqui, mas eu quero muito agradecer por esse tempinho aqui, conversar com a gente e compartilhar um pouco da sua história conosco, Lauri. Muito obrigada. Um beijo. Beijo, espero que eu possa Tchauzinho. ajudar. Ah, com certeza. Tchau, tchau. Tchau.